Muito boa noite, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? É o nosso momento, é o Oração Ação. Nada mais importante do que saber onde reabastecer o carro, não é? A viagem é longa, se não soubermos onde nos reenergizar, ficaremos parados no meio da estrada. É muito comum, é de todos nós que nos sintamos esvaziados, esgotados. Durante uma semana, certamente, durante um dia, provavelmente. E é claro que saber onde está a fonte da energia, a fonte do bem, a fonte da luz e acessar é fundamental. Dizem as antigas escrituras que todo bem vem de Deus. Já sabemos a fonte. Mas como acessá-la? A primeira resposta dada pelas religiões é nos seus prédios, através dos seus ritos, por meio de seus sacerdotes. Claro que é uma resposta de conveniência. Mas, se para desenvolvermos o conhecimento precisamos de uma escola, se para exercitarmos o corpo precisamos de uma academia, seria nada mais lógico do que precisarmos também de uma academia do espírito. Mas todo aluno lúcido, todo estudante lúcido, jamais para de estudar. Em hipótese nenhuma restringe o seu espaço educativo às escolas. Quem faz isso tenta se livrar de uma tarefa, tenta obter um diploma, mas não o conhecimento. Todo aquele que valoriza o conhecimento, busca esse conhecimento por toda parte. A mesma coisa, Deus. Aquele que tem aflorado em si a ânsia por Deus, pode sim frequentar uma religião, nada contra. Mas usa o aprendizado, usa a vivência de Deus, a experiência de Deus, vivida dentro do templo, para transbordar, para desenvolver uma nova maneira de viver. Então a pessoa que aprende a exercitar seu corpo, sobe escadas, anda a pé, não é? Práticas que muitas vezes nós perdemos, práticas que muitas vezes nós abominamos, preferindo pagar numa academia para fazer os mesmos movimentos de subir a escada e de caminhar. Assim como pagamos aos sacerdotes para fazer exercícios de Deus, para desenvolver olhos de ver Deus, através dos ritos, das palavras, das práticas de dentro dos templos. Frequentemos as instituições, mas transbordemos, mas nos desafiemos para ver Deus em toda parte. Em toda parte, convites ao corpo e à alma.
Porque não há nada mais importante, nenhuma lição mais completa, nenhum exercício mais urgente para todos nós do que aquele que a vida nos traz a cada instante. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, disse Gilberto Gil. O poder do agora, disse Eckhart Tolle. A cada dia basta o seu mal, disse Jesus Cristo. Vejamos o bem, a luz, o remédio, a lição que a vida coloca em cada segundo das nossas vidas. Aprendamos e nos curemos. Não é? É muito disso que nós vimos falar hoje. É apresentada hoje a Jesus a questão, nesse O Consolador, através de Chico Xavier e Emmanuel, dupla maravilhosa. É apresentado a eles a questão do segundo mandamento. E através dessa pergunta nós vemos uma oportunidade de raciocínios preciosos. Vamos lá? Pergunta número 273. Tem o seguinte enunciado: qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, segundo alguns textos, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica de Roma. Qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Responde Emmanuel muito diretamente, dizendo o seguinte: a segunda fórmula, essa do não tomar o seu santo nome em vão, foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, a fim de que seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo, da prática exterior. Vamos tentar entender, então, o que Emmanuel está dizendo aqui. Um primeiro momento, logo após a partida do Mestre, levado a efeito por seus discípulos diretos, foi o testemunho da mensagem de Jesus em oposição praticamente a todos os poderes da terra. O cristianismo primitivo teve que lutar contra a oposição feita a ele pelos judeus, que assim como perseguiram o mestre, perseguiram também os discípulos, e também a perseguição de Roma, do Império Romano, que igualmente, assim como matou Jesus, matou também diversos dos seus seguidores. Com tanta perseguição, paradoxalmente, o cristianismo primitivo era muito mais puro. Cada perseguição, cada oposição, cada tortura, cada campanha difamatória e assassina contra o cristianismo primitivo, por um lado servia como uma peneira que depurava os cristãos
como as dificuldades de uma prova selecionam os melhores atletas. Por outro lado, a grande perseguição de forças tão tremendas contra discípulos que, como mestre, eram destituídos de poder, destituídos de dinheiro, de exércitos, de armas. Essa perseguição multiplicou os seguidores, fortaleceu o cristianismo. Não por acaso, ao contrário, num segundo momento, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, centralizando os poderes, criando o papado em Roma, o interesse político, institucional, religioso, imperial causou terrível distorção, de forma que muitos dos seguidores então entravam, aceitavam o cristianismo para estar bem com o poder, com César, com o dinheiro, com a força. Muitíssimo mal comparando, podemos pensar como um bloco carnavalesco que, dessa forma, sai de início apenas com seu ideal, com sua ideia de alegria, de expansão, e que depois, quando se torna a escola de samba, focada, portanto, na competição, no ganho, contratando passistas, abre-alas, porta-bandeiras, passa a viver sob a lógica da aparência, do externo, da profissão, do interesse, que não havia no bloco inicial. Da mesma maneira, pode-se pensar um namoro levado a efeito pela própria atração afetiva entre os namorados. Diferente de um casamento por interesse que une fortunas, que, portanto, se esvazia de conteúdo para atender a interesses exteriores. Praticamente tudo que fazemos, a escolha de uma profissão pode ser atendendo a um talento interior ou a uma conveniência de salário exterior. Os amigos, as relações, os empregos e até as religiões. Muita gente escolhe religiões com a perspectiva de obter prosperidade, de ficar bem com uma maioria ou com um grupo econômico forte que lhe consiga clientes, vantagens materiais. O dinheiro por si não é ruim. Para aquele que trabalha por ele, que quer servir através dele, para aquele que quer ganhar o dinheiro fácil, pelo caminho mais fácil, que pelo dinheiro, no dinheiro coloca o seu valor maior, esse tende fortemente à deturpação. Como em todos esses casos
que nós anunciamos aqui. Então, Roma, ou o cristianismo, num terceiro momento, o primeiro do cristianismo primitivo, que recebia a perseguição de todos os poderes constituídos. O segundo, quando se tornou a religião oficial do Império Romano. E o terceiro, quando o próprio Império Romano caiu, derrubado pelos chamados povos bárbaros, o interesse de Roma buscava uma aproximação, uma apropriação, uma sedução desses povos bárbaros, que tinham uma religiosidade marcada pelas imagens. É a respeito disso que Emmanuel fala aqui. Que quando o cristianismo de Roma, o cristianismo institucional, o interesse institucional tomou conta do cristianismo de Roma, houve essa mudança do segundo mandamento, tirando a proibição ao uso das esculturas, das imagens, e substituindo por não tomar o santo nome de Deus em vão. Mais subjetivo, mais interpretativo. Era o interesse sobrepondo a verdade, a essência do que foi ensinado. Assim aconteceu, segundo Emmanuel, com o segundo mandamento. Ainda assim, nós aqui, que dessa forma aprendemos com Emmanuel, que nas escrituras, nas instituições, no sacerdócio tradicional, há muito interesse corporativo, muito interesse econômico, muito interesse político envolvido, sendo fundamental então que saibamos discernir o que é de César, portanto, luta de poder, e o que é de Deus, portanto, fraternidade, compaixão. É urgente que nós tenhamos esse discernimento pela fórmula do Cristo, aprendendo a distinguir em cada proposição que chega até nós dentro do cristianismo, distinguir aquilo que vem dos homens, do interesse, da matéria, do poder material, aquilo que é de Deus, que é do amor, que é da fraternidade. Olhando dessa forma, veremos nas duas proposições, porque Deus escreve certo por linhas tortas, porque o bem se serve do mal, no caso o interesse, a deturpação da Igreja Católica, para promover o bem. Restando uma essência semelhante entre não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, que é um combate à materialização das coisas espirituais, que gera distorções, tem gerado distorções as mais variadas, distorções que fazem uma mesma Maria se opor institucionalmente a si mesma apenas pela realidade das imagens. Maria de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima,
há multiplicidades de Nossa Senhora e assim de Bom Jesus, de São Pedro, São Francisco. Elas espelham essa distorção, apegadas às histórias de imagens. São criadas ordens, igrejas, sacerdócios, que assim vivem materializando as coisas do Espírito. Então é importante esse combate à idolatria do Antigo Testamento, mas não restringir esse combate à idolatria apenas a imagens esculpidas ou a quadros, mas a todo o processo de materialização das coisas de Deus. Visto dessa forma, não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, mostra-se muito semelhante a não tomar o santo nome de Deus em vão. Nós temos, em relação ao nome de Deus, criado nomes. As religiões têm criado nomes para Deus. E em nome desses nomes diferentes, Alá, Jeová, Júpiter, Osíris, Zeus, tem feito guerras, disputas, campanhas, combates, os mais terríveis. Claro que é um processo igualmente espúrio de humanização das coisas de Deus. No fundo, é o mesmo processo. Precisamos, e é urgente, resgatar Deus das igrejas. Não usar o santo nome de Deus em vão é realmente algo fundamental, mas aprendendo com Jesus que o santo nome de Deus não é nenhum desses que as instituições religiosas colocaram. O santo nome de Deus é amor, de forma que um ateu solidário merece muito mais respeito, é muito mais próximo de Deus do que um religioso hipócrita. É sim o amor. E todas essas ideias generosas e bonitas que nos impulsionam ao amor, como compaixão, empatia, solidariedade, fraternidade, é através desses exercícios e não de cultos e não de práticas exteriores, mas de um agir fraterno, compassivo, empático, que nós nos libertamos do egoísmo e nos exercitamos ao amor. É preciso não reduzir as coisas do Espírito a templos, pedras, sacerdotes, práticas, imagens. Não reduzir a prática de Jesus a dinheiro ou a prosperidade nas suas várias formas, nessas absurdas e abjetas teologias da prosperidade. E é preciso resgatar a ideia do amor. Chega de dizer, eu amo um time de futebol, eu amo uma comida, eu amo viajar, eu amo comprar sapatos. Digamos simplesmente, eu gosto. Ou eu me tornei um acumulador de sapatos, me tornei um acumulador de carros,
Me tornei um avarento, um acumulador de dinheiro. Fundamental assumirmos nosso problema. Um alcoólatra, enquanto diz que bebe socialmente ou que fica alegrinho e não bêbado, não vai se curar. Nós subvertemos o remédio, dourando nossos apegos, com a palavra amor. Quando, na verdade, o amor real, profundo, verdadeiro, cobre a multidão dos pecados, como dito e exemplificado por Jesus Cristo. Precisamos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Em vez de humanizar Deus, como se fez no Antigo Testamento especialmente, trazendo um Deus de iras, um Deus que destruía cidades como Sodoma e Gomorra, um Deus de castigos eternos para erros pontuais, um Deus de graças e desgraças, um Deus dos exércitos que dava vitória ao povo de Israel, que assassinava milhares e milhares de inimigos de Israel. Esse Deus não existe, não pode existir. Esse Deus sanguinário não pode existir. O Deus de Jesus é o Deus de amor. E precisamos reservar a palavra amor, que é o verdadeiro nome de Deus, nunca mais usarmos essa palavra em vão. Usarmos apenas em reais exercícios de expansão, de compaixão, de fraternidade, de amor. Sim, amemos as plantas, sim, amemos os animais, sim, amemos os nossos filhos, nunca exclusivamente. Sempre queiramos para os filhos dos outros o que nós gostaríamos que ocorresse com nossos filhos. Sempre que nós demos a mesma atenção a animais, a plantas, que a todos os seres humanos, amor profundo e universal. Nunca mais esse amor excludente, exclusivo, de apego e de posse. Porque o meu é mera extensão do eu. O eu é o ego, é a base do egoísmo. Enquanto que o todo, a busca do bem geral, do bem comum, do que é bom para toda a criação, é o verdadeiro amor vivido por Francisco de Assis, por Jesus Cristo, que merece e que é a verdadeira essência da programação divina na Terra. Examine essas proposições e veja o quanto isso toca o seu coração. Muito bom. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco no dia de hoje. Esther Ponzoni, Marco Aurélio Trindade, Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam essa luz, lembrando também das vítimas das guerras, dos desastres climáticos e das violências no mundo, que todos esses carentes, fragilizados, maltratados, recebam especialmente as energias, as luzes, os remédios, o pão nosso desse nosso momento, fortalecendo-os, encorajando-os e dando lucidez para que eles atravessem suas dificuldades da melhor maneira possível. Esther Ponzoni, Rosângela Haltman,
Enir Cajazeira. Que todos recebam nossas melhores saudações e que todos aqueles que estão nos seus corações e nas suas mentes recebam também essa luz que vem do alto e que se multiplica nesse nosso exercício de fraternidade. Um grande abraço a todos, um prazer estar com cada um de vocês, que esse nosso exercício se repita sempre e se multiplique pelo compartilhamento sempre que algum de vocês entender utilidade nessa mensagem que aqui recebemos. Um grande abraço, paz e bem para todos e até amanhã.